Desde o início de 2019, o torcedor do Flamengo se acostumou a ver dois atacantes aparecendo muito bem nos números de gols e assistências. Estou falando de Bruno Henrique e Gabigol. Mas o time considerado reserva também tem uma dupla de ataque muito entrosada. Reverência de um, chuteira engraxada de outro. Já dá para saber quem deu o passe e quem fez o gol, né? Mas a jogada do Michael foi sensacional. Entrou driblando na área e deixou o Pedro na boa para mandar para a rede. Pedro em campo, não tem placar em branco. Dom Pedro na jogada intelectualmente toda feita pelo Michael. Palmas pro garotão da 19. Nessa ele brilhou, deu açucarado, filezinho. E aí o Pedro guardou porque ele não perde mesmo. Pouco depois, Vitinho abriu para Michael, que invadiu a área e deu mais um passe para mais um gol de Pedro. Dom Pedrito, de novo Michael constrói o lance, só trocou de lado, agora barbarizou pela canhota, meteu o pé, foi embora, ficou de patrão e meteu pro Pedro cruzar para a rede. Esta foi a 6ª assistência do Michael na temporada. A 3ª para o centroavante rubro-negro marcar. O Michael cresceu nos últimos jogos, né? Conseguiu fazer boas jogadas. Treinamento, repetição. A gente faz muito treino e eles estão sempre juntos. Ajuda. O Volta Redonda buscou o gol, mas nas vezes em que foi ao ataque, parou nas mãos de Diego Alves. O Voltaço ainda reclamou de pênalti de Hugo Moura em Luiz Paulo, mas o árbitro acompanhou de perto e mandou seguir. Quando o jogo já parecia estar resolvido, aos 49 do segundo tempo, Arrascaeta aproveitou o vacilo do marcador e ele não cruzou, ele colocou a bola na área. E o Pedro mandou pro gol de peito. Um golaço. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, 2 passes do Michael e agora um genialíssimo do Arrascaeta. Flamengo 3, Volta Redonda 0. Foi o 7º gol do Pedro na temporada. É o artilheiro do Flamengo junto com o Gabigol, aumentando a briga por uma vaga no ataque rubro-negro. O Pedro, para mim, é titular. O futebol, aquele futebol dos 11, já acabou faz tempo, aquele dos 11 caras que jogavam todos os jogos, independente dos 3 gols que fizeram hoje. Claro que os 3 gols sempre reforçam esse tipo de pergunta, né? Mas eu considero o Pedro como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo. No próximo sábado, o Flamengo pode perder por até 3 gols de diferença no Maracanã, que ainda assim estará classificado para a final do Campeonato Carioca. Você ia falar da questão do ataque aí do Flamengo, né, Birner? Não, eu ia falar exatamente da última questão que o Rogério respondeu. Ah, então vai, pode ir. A gente discutiu até agora as melhores formas do Flamengo, que já é criativo e muito perigoso com a bola, render o seu melhor futebol possível na criação, para fazer gols. Mas para mim, o problema do jogo foi exatamente a marcação. O próprio Rogério citou, ele falou que foram bem. Eu acho que aí ele foi generoso com o time, acho que isso faz parte do discurso do treinador em público, mas ele sabe que a atuação foi no máximo razoável do sistema de marcação, mais uma vez, porque ele chamou atenção para melhorar a pressão, quer dizer, dos jogadores que vão fazer o passe, né, do time adversário, e aí a gente viu desde lateral, né, do Luiz Paulo até jogadores do meio campo, Naninho conseguindo acionar no primeiro tempo, principalmente muitas vezes o Aleph Manga contra o René, algumas vezes nas costas do lateral esquerdo, e aí tem desde o posicionamento do lateral esquerdo envolvido, quanto o jogador que consegue fazer o passe com mais liberdade do que é correto. Se é contra uma outra equipe, o Flamengo toma gols, e aí talvez o discurso fosse diferente, mesmo achando que o Flamengo ganharia, mesmo se tomasse 1 gol, 2 gols, e fosse o Flamengo venceria a partida. Mas olhando para a construção da equipe, a coisa mais legal da entrevista é que o Rogério sabe o que está errado. Ele sabe também que tem que corrigir isso, porque vai chegar no mata-mata, quando é um jogo cardíaco, um jogo emocional lá na frente. Eu estou falando de Libertadores, não de campeonato estadual, porque campeonato estadual quase tanto faz. E aí, você toma um gol que nem tomou, por exemplo, contra o Racing, e o time pode desmoronar emocionalmente, o que é, digamos assim, razoavelmente factível, passa a ser difícil, e aí você começa, porque não fez pequenos ajustes sem a bola, a ter dificuldades que você não precisa ter num time desse nível. Então o que me chamou a atenção na entrevista do Rogério foi exatamente aquilo que eu ia falar antes, e eu achei bem legal
o Rogério citar, né, perceber, explicar o que acontece, agora falta resolver. E ele Professor, é muito inteligente, eu queria retomar né? um assunto que a gente conversou essa semana, porque não tem como não falar. Pedro meteu 3 gols. O Rogério disse, o Pedro para mim é titular. Não tem mais essa do pensamento antigo, então ele é titular. Realmente ele tem jogado bastante, mas é Gabigol ou é Pedro? É o Gabigol. Então o Pedro não é um titular, né? Como é que vai solucionar essa história? Porque a nossa discussão essa semana, professor, era a seguinte: até quando para o Pedro vai ser confortável essa situação? Até quando para o Pedro vai ser tranquilo? Falar, não, tá ali o Gabigol, não dá para jogar os dois juntos, às vezes eu pego uma sequência boa, tem muitos jogos aqui, eu entro numa sequência, o Gabigol jogar ali. Até quando, né, vai dar para contornar essa situação e ela vai ser satisfatória para o Pedro? Uma hora, o cara entrando toda hora fazendo isso, professor, ele pode uma hora chegar e falar, ó, peraí, né, olha o que eu tô fazendo, né? É humano, né? É humano, é uma titularidade condicionada. Eu até, se estivesse na coletiva, eu já mudaria a pergunta em cima. Aí eu perguntaria, então, quando é que ele vai começar saindo jogando? Por exemplo, porque aí é que a coisa pega, né? Aí significa tirar alguém. Então, por mais que um grupo tenha essa noção de que o futebol hoje não são só 11, não são mesmo. Mas é muito mais complicado no Brasil, a cultura aqui é complicada, a torcida cobra isso, nós aqui estamos debatendo isso, os próprios jogadores são formados assim, não deveriam ser, porque quando jogam fora eles aceitam coisas que não aceitam aqui, e essa é uma delas. Sim. E não vamos esquecer que é muito delicado, porque um dos envolvidos é o Gabigol. O problema ainda não é nem tanto o Pedro, ou o Gabigol ou algum medalhão que tenha que ficar de fora. Vai chegar uma hora que... O Pedro, tá? Como é que é? Eu acho o Gabigol mais jogador que o Pedro. Não, eu também acho. Ele joga muito, mas eu acho que o Gabigol... E o momento tem que ser respeitado, né, Birner? O momento do Pedro tem que ser respeitado, que é mais do que um momento. É uma questão de característica. Ele entrega. E entrega de uma maneira bastante variada. A cavadinha que ele deu lá no gol da Libertadores é uma coisa de muito respeito. A presença na área hoje, mais uma vez, se bem que hoje especificamente, trabalharam mais por ele, né? O jogo inteiro, inclusive numa bola que você lembrou, é verdade, o Everton Ribeiro deu essa condição a ele, mas ele tem feito por merecer também. Então é uma questão que não vai dar para o Rogério fugir por muito tempo, não. Esse papo dos 13, dos 15, dos 17 jogadores, uma hora isso afeta também a convivência no elenco. Eu, particularmente, iria por exclusão. Aquela exclusão que a gente começou a comentar aqui. Aquele que estiver pior, sai, desde que não tenha o efeito dominó no time. Você mexer muito em características do time, e aí vai prejudicar 2 ou 3 outros setores, ou 2 ou 3 outros jogadores em função de um capricho. Não é um capricho colocar Gabigol e Pedro juntos. É uma tentativa de conseguir algo ainda melhor. Se essa tentativa não der certo, volte-se atrás. Não tem problema nenhum. Ninguém está pedindo para sacrificar o que é o Flamengo como organismo, né? Em nome de um capricho. Não é isso. Mas é uma tentativa que está gritando, né? Está gritando porque os dois vêm rendendo bem. Então Professor, acho que essa é uma das funções do técnico também, procurar soluções. Eu quero pontuar uma coisa. O Pedro é um jogador de um nível tão bom que, se a gente pegar os melhores elencos do país, ele seria titular no Palmeiras, ele joga mais que Luiz Adriano, ele seria titular no Atlético Mineiro, estou pegando por nível de forças. Ele seria titular no São Paulo, sem nenhuma dúvida. Ele seria titular no Inter, seria titular no Grêmio. Ele seria titular de qualquer time do Brasil, menos do Flamengo. Para você ver a capacidade desse elenco do Flamengo, por isso que a gente exige tanto. Daí a responsabilidade de torná-lo algo mais do que o 12º, 13º ou 14º jogador do time. A gente entende essa realidade, mas o fato é que o Pedro se mostra muito especial para entrar nesse rol dos jogadores que precisam dessa permissão de ser considerado titular com 13 ou 14. Ele é melhor que isso, ele é mais do que isso. Mas se montar um elenco com o dinheiro que o Flamengo tem, né, chega uma hora que fica até difícil, mas é algo que o Flamengo tem que internamente se comunicar bem com os jogadores. Quando o Rogério fala, não tem mais 11,
Eu sei, mas se fosse trocar o Rogério Ceni quando ele jogava no São Paulo, ia dar um... Rogério, agora é verdade. tem 12. É verdade. Mas nem tem goleiro de bom nível na reserva. Não tem ameaça. Ali era complicado. Mas vamos lá, segue o assunto. Tudo bem, mas vale para os outros, né? Assim, tudo bem, eu entendo. Né? Como treinador, a gente entende. Não faça como eu fazia lá atrás, que senão o bicho pega. Mas, isso posto... Se você tem que ter jogadores, né? Você tem dinheiro para ter jogadores de altíssimo nível e ao mesmo tempo que estejam fora da equipe titular, mas que ao entrarem resolvam as partidas. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.